seja sobre a vida de cada um. Aqueles que estão fazendo culto hoje em Aveiro, também agora de manhã em Petrópolis, logo mais Xerém, Recreio, que o Senhor esteja acompanhando cada um. Dai-nos, Senhor, da tua bênção, do teu cuidado, que seja um dia também nessa manhã de aprendizado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lição número 8, a generosidade cristã. Estamos no 1.1. Um ajuste teológico necessário. Tópico. Tópico 1, a espiritualidade na materialidade. 1.1.1, um ajuste teológico necessário. Qual a página aí? 37. Léo, se controla, Léo. 37. Vamos lá? Página 37, tópico 1.1.1, um ajuste teológico necessário. Pastor Alexson, lê para a gente. Paz do Senhor, igreja. Um ajuste teológico necessário. Nós, cristãos, valorizamos o culto, a devoção e a espiritualidade, mas, de certa forma, negligenciamos os devidos cuidados com os aspectos materiais da vida, sobretudo no que diz respeito aos menos favorecidos. Há, portanto, alguns ajustes a serem feitos em nossa teologia, para não incorrermos no pecado de omissão, naquilo que a palavra de Deus exige de nós. Leu 2 também, o seguinte. Jesus, sempre o melhor exemplo. Tendemos a tratar dos assuntos sociais de maneira mística, ou seja, pela oração e pela palavra, sem agirmos como cidadãos. Jesus, no entanto, sabia lidar muito bem com as duas situações. Na tentação, respondeu a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No entanto, quando estava cercado por uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o Salvador multiplicou pães e peixes e alimentos a todos. Beleza. Vamos por parte, porque é importante a gente falar sobre isso. A igreja, ela precisa cuidar, a igreja ela precisa praticar o amor, a igreja precisa fazer obra social, mas a igreja tem uma prioridade, que não é social. A prioridade é espiritual. Não pode se perder um foco por causa de outro. E aí que está a questão, como buscar esse equilíbrio? Como a gente pode olhar no ambiente da igreja e conseguir pensar, temos que ter um programa social, temos que ter uma organização que leve a igreja a crescer espiritualmente, a ter um alimento sólido espiritual e ter um alimento sólido também social, nas necessidades. Como que a gente pode, qual o equilíbrio? Eu queria a opinião de vocês, eu não queria dar cola. Eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Como equilibrar o espiritual e o social no ambiente da igreja? Me responda. Vamos tirar essa dúvida. Na sua opinião. O bom de opinião é que não tem certo e errado. É sua opinião. Eu queria ouvir sua opinião. Como que faz para equilibrar o espiritual com o social no ambiente da igreja? Quem falou? Vamos lá, quero mais. Tem que ter um jeito de equilibrar, não pode nem só para um lado, não pode nem só para o outro. Como achar esse equilíbrio? Uma igreja que ao mesmo tempo tem prioridade no espiritual, mas não abandona o social. Empatia e experiência de vida. Empatia, experiência de vida.
Se coloque no lugar de uma pessoa que chega na igreja precisando das duas coisas. Como lidar com isso? Equilíbrio. Vamos na prática, me dá um exemplo desse posicionamento, equilíbrio. Mas na prática, como seria isso? Eu chego na igreja, preciso de ter uma libertação, preciso de uma história nova, vida está acabada, mas também não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho o que calçar. Como achar esse equilíbrio? Alba, acolhimento. Mas o acolhimento ele pode ser só espiritual ou não? Então já não é o equilíbrio. Eu gostei, Taleco. Faz parte desse ambiente de equilíbrio, mas a gente tem que parar e pensar. A gente vai dar esse acolhimento espiritual, mas no momento em que o conselheiro, por exemplo, conversa, entende a situação, em algum momento já vai ter de cara que acionar um socorro. Olha, está aqui, fica caminhando, mas não tem o que comer em casa. A roupa que ele e a família estão usando é a única que tem. Não sabe nem como vir no próximo culto, se for domingo de manhã à noite, porque só tem essa roupa. Essa é a hora que a gente tem que achar o equilíbrio. De entender que uma necessidade não se sobrepõe à outra. Nós precisamos do espiritual, mas também precisamos do natural. A pessoa precisa alimentar a família, às vezes não tem muito o que fazer. A gente teve um problema desse em Guarda, e foi legal que todo mundo daqui e de lá se juntou. A gente teve doação daqui, teve doação de lá, doação de móveis, e a gente conseguiram um lugar para a família ficar, um aluguel barato, e conseguiram botar tudo dentro da casa da pessoa. A pessoa está lá, a família está lá em Guarda, mas o rapaz está trabalhando, a moça começou a trabalhar, a coisa sentou. Mas no momento que havia, eles têm família, 2 crianças, um garoto especial, e conseguiram um lugar para ficar, mas não tinha lugar para dormir. Então, eu acho... Que isso? Muito obrigado. Invejosos de plantão. Cheiroso. Passa mal aí. Quando eu não vou falar, claro, o nome da igreja, porque eu sou amigo dos pastores. Mas eu fui de uma igreja que eu fui na ação social explicar que eu estava sem o que comer em casa. Às vezes as coisas estão tão erradas, que aquele que ajudava, de repente, está precisando de ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Você está mais calma? Você anda muito agitado esse dia. Justamente é essa questão de olhar a necessidade do pobre, da viúva. Eu acho que muitas igrejas caem no erro do condicional. Se você estiver... Eu acho que um retrato, sem querer puxar a sardinha para o Instituto Social, é o retrato do Instituto Social Amigos de Verdade. Muitas famílias são assistidas e não fazem parte da igreja. Peraí. O pastor vai jogar o microfone na cabeça de vocês. A Rose fazendo bagunça lá. E muitas famílias são assistidas e nem fazem parte do contexto espiritual, ministerial, eclesiástico da Deus Provedor. E, do mesmo modo, a comunidade é assistida. Eu acredito na igreja que vê a necessidade primordial, essencial, que é a comida, a roupa, o alimento, e oferece Cristo às pessoas. Cabe elas aceitarem ou não. E eu acho que muitas igrejas caem. Você só vai ser assistido se você estiver aqui. E aquela igreja talvez não vai preenchê-la porque existem dezenas de estilos de igreja. Às vezes a pessoa é mais simples. Às vezes ela vai no ponto de congregação que não assiste ela na necessidade dela da roupa, da comida. Mas
ela se identifica com a palavra, com a mensagem, com a liderança daquele lugar, ou nem para a igreja ela vai. Mas o equilíbrio, eu acredito que seja trabalhar, a igreja está para servir a sociedade em todos os sentidos. E trabalhar e ofertar isso àqueles que necessitam. Obviamente com sabedoria, porque tem muito charlatão por aí, e essa questão toda que a gente conhece, entendeu? Quero um bombom hoje. Muito bom, Adriana. Hoje você está mais calma, está conseguindo refletir melhor. Que esses 2 dias para trás aí, você estava com problema. Eu queria pegar esse gancho. Fui no social, o social me deu alguma comida que tinha, sim, Marcelo. Passou uns 15 dias, nada na minha vida tinha se resolvido, eu continuava sem saber o que fazer, não conseguia emprego, não conseguia nada. E Rose grávida, Mateus com 3 aninhos, e eu tive que voltar no social, depois de 15 dias, dizer assim, eu não tenho que comer em casa. De novo? Mas e a comida que você ganhou? Eu respondi exatamente isso. Irmã, nós comemos. E não entrou outra. Sabe, só de falar isso a cara queima, pastor irmã. Mas eu não tinha o que fazer. Eu tentava, e sabe, tem hora na vida que a coisa trava, não tem o que fazer. É a igreja. E uma coisa que eu vou falar de mim, tá? Acho que por tudo que eu já vivi na vida, toda a necessidade que eu já passei, se tem uma coisa que me ofende, é alguém da igreja, não vou nem falar de fora não, é alguém da igreja que já foi dizimista, ofertante, foi fiel, colaborador, doador, entra nessa fase de dar tudo errado. E a igreja acha que não tem nenhuma obrigação de alimentar essa família. Mas aí, quando ela voltar a ter emprego novamente, voltar à normalidade, ela tem que voltar a dar dízimo. Tem alguma coisa muito errada nessa filosofia. Primeiro que o dízimo não é do pastor, o dízimo não é do pregador, o dízimo não é para dar ofertas milionárias, o dízimo é para manutenção da igreja, não é isso que a Bíblia diz? O dízimo é para manutenção da igreja. Quando eu penso em manutenção da igreja, o social está incluído nisso. Está incluído. A gente está aí. Ontem eu falei com a Tatiana. Tatiana, entenda uma coisa. Ela, na sexta, ela ia para o corredor. Eu falei, impossível. Você tem que ficar nessa porta. Para todo mundo lembrar, cofrinho, cofrinho, cofrinho. Você bote essa mesa aí, fica aí, que a pessoa tem que olhar para você. Você não vai para corredor nenhum. Aí ontem, não, porque estão querendo botar um negócio para fazer. Faz por trás, a mesa do cofrinho tem que estar aí. Nós temos 1 mês para esses cofrinhos voltarem. E eu falei para ele, é simples assim. Se os cofrinhos não voltarem, eu vou dizer para o rapaz da sapataria, esse ano não vamos buscar, tá bom? Eu vou dizer para a menina lá do brinquedo que já está me esperando, olha, esse ano não vai dar. Porque se o cofrinho não volta, você tem que estar aí. Eu sei que daqui a pouquinho ela me chama, fecha a chave, entrou o cofrinho. Daqui a pouquinho ela me chamou de novo. Fecha a chave de novo para guardar, chegou outro cofrinho. Daqui a pouquinho ela chamou de novo. Não, agora não é cofrinho, não, chegou Pix. Aí ela, você fala, a gente tem que ouvir, né? Eu falei, rapaz, mas eu estava preocupado com 1000 coisas. Não importa, Ismael, o quanto nós estamos preocupados com 1000 coisas. Eu tenho que pagar aluguel daqui, pagar aluguel de lá, mas tem uma campanha acontecendo. É por criança, não é por adulto sem vergonha, não é por adulto viciado que vai gastar com cachaça, não. É só crianças, então a gente nem tem desculpa. São 500 crianças. Sabe? E às vezes a gente simplesmente dá de ombro. E já dei meu dízimo e pronto. Ou a pior, a igreja, isso já aconteceu também comigo, está numa fase boa na época, não estava uma fase ruim na época, uma fase boa, não foi comigo. Mas aí a gente passa pelo difícil e acaba se colocando mais no lugar das pessoas, doutora. E aí a família estava sem as coisas, os filhos precisava de material de colégio para voltar às aulas, coisas simples. Aquele caderninho, lápis, coisa boba. Chamei o pastor e perguntei, pastor, na época eu estava de frente nas coisas, falei, pastor, eu queria ver se a gente conseguia ajudar a família tal. Ele, sim, porque aí expliquei a necessidade. A resposta veio de imediato. Olha, infelizmente, nesse período a gente não tem como ajudar a família,
porque a gente está fazendo a reforma da cantina. Aquilo me doeu. E aí eu arrumei problema naquele dia com Deus. Que eu falei assim, se um dia, eu nem tinha essa perspectiva de assumir igreja, se um dia eu for pastor, estava fazendo seminário na Batista, lá no sul do Brasil. Se um dia eu for pastor na minha igreja, eu não aceito isso acontecer. As pessoas têm que ser prioridade. Eu paro a obra da cantina por uma semana, mas vou socorrer a família. Isso eu falei com a Rose, revoltada, a Rose, Paulo, mas você, a igreja não é sua, você não é pastor. Aí eu repeti, mas se um dia eu for, só se for assim. Anos se passaram, né? E aí a gente está aqui hoje. E eu digo para você sem medo, tem que pagar uma conta da igreja. É o único dinheiro que tem. E tem uma família que está sem nada, simples. Vamos lá no mercado, comprar o que a família precisa, e eu tenho certeza que amanhã o Senhor manda o que precisa para a igreja. E nós estamos aqui, 24 anos. A gente vê milagre todo dia nessa igreja. E eu não tenho dúvida de falar isso. A gente vê milagre porque a gente não menospreza as pessoas. Eu tenho uma frase que eu repito ela sempre. As pessoas são mais importantes que as coisas. Nenhum líder vai ser um grande líder. Quando eu digo um grande líder, não é de igreja lotada, não. Um grande líder diante de Deus. Que o Senhor olhe e diga, está vendo lá o meu filho, está vendo lá a minha filha? Esse nível de aprovação que eu quero que você entenda. Que não vai acontecer. Se o meu negócio é só arrancar dinheiro das pessoas, juntar dinheiro e manter um luxo que não cabe. O Júnior falou comigo, o Júnior da Valquíria falou comigo, pastor, você é muito estranho. Eu falei, mas por quê? Ele, o senhor é muito simples. Eu falei assim, cara, simplicidade é um exercício. Você pode estar num carro de 400 mil e ser simples. E pode chegar na bicicleta velha na igreja metido. Diz que você não conhece gente assim. Minha mãe falava assim, não tem onde cair morto. Não sei de onde ia tirava isso. Não tem onde cair morto e metido. Mas tem gente assim, que se acha muita coisa, não sendo até nada. E mesmo que tenha, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter uma roupa boa, não significa nada. E eu simplesmente, eu optei em ir na contramão disso, e eu não ligo para nada. Não ligo. Não tenho carro, nem pretensão de ter eu tenho. A pastora agora vai começar a trabalhar, ela que compre o carrinho dela, porque ela tem carteira, eu não tenho nem carteira de motorista, não quero ter. Eu entendo que Deus inventou o Uber para isso. Eu sou de uma época que ter motorista era para gente muito rica. Hoje não, eu uso o celular, 3 minutos, tem um motorista na minha porta que me leva para onde eu quiser. Eu não quero outra vida, pronto. Mas, o pastor Ismael tem um carro muito bonito, o Irajá tem um carro muito bonito, mas quando para na porta da igreja, ou desce um simples de dentro do carro, ou desce um metido de dentro do carro, isso é escolha. Se alguém passar mal, ou o simples taca dentro do carro, a pessoa passando mal para o hospital, ou o metido diz, não vou pegar meu carro para levar ninguém doente para o hospital, não. Isso é escolha. Não tem nada a ver com o que a gente tem a ver com o que a gente é. A doutora está aqui, doutora. Alguém falou assim, não, doutor é médico. Não, meu querido, a lei garante para o advogado ser chamado de doutor. 50 de fixe, doutora. É doutora, sim, senhor. Advogada e doutora. Mas você olha ela simples toda a vida, você nem diz que é doutora. Não precisa entrar na igreja com a carteirinha do AB, não, mas... Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Distribuindo cartãozinho. Não precisa. Você consegue ser uma doutora, você consegue ser uma pessoa bem financeiramente, prosperar na vida. Você consegue ter um cargo que te coloque num patamar privilegiado no ambiente da igreja ou fora dele. Você consegue ser um vereador, um deputado, mas quando você está junto com as pessoas, a simplicidade fala mais alto. Isso não tira nada de você, muito pelo contrário, na minha visão, acrescenta.
você é visto com respeito, você entende que o ambiente está são de pessoas que muitos você pode usar até o que você sabe, o que você tem, e quem você é a favor das pessoas. Eu acredito assim. E eu entendo que a Marli, que trabalha com costura, o que mais faz na vida é ajudar pessoas da igreja. Aqui, lá no cantinho dela, você nem sabe. Mas ajuda. A igreja precisa de alguma coisa, ela faz, ela resolve. Cada um dentro das suas possibilidades, mas se colocando num patamar de, peraí, eu não sou apenas espiritual, eu sou natural, e as pessoas também são. A gente tem que parar com isso. Eu sou feliz porque a nossa igreja, de um modo geral, é muito assim, é muito de, eu vou ajudar, eu vou fazer, e por favor, eu prefiro que você não faça se você fizer para querer se mostrar. É desnecessária a sua ajuda. Estou falando muito francamente. Não se ofenda, não. Mas se você for dar para querer se mostrar, você está no ministério errado. Essa igreja, você faz pelo contrário. Você faz por se colocar no lugar das pessoas. Você doa, você ajuda pelo bem, por missões, por obra, por vidas, mas não para se mostrar. Se tudo que você faz, você quer que o teu nome seja citado, repito, você está na igreja errada e é desnecessária a sua ajuda. Porque o nome que tem que ser destacado aqui é o nome de Jesus. O nome que tem que ser glorificado é o de Jesus. E quando a pessoa é socorrida, ela tem que agradecer a Deus. Porque se a gente não tivesse, não teria como ajudar. Tem sentido ou não isso? Ninguém tira do que não tem. Se nós conseguimos ajudar alguém, se nós conseguimos atender alguém, é porque o Senhor nos deu primeiro. Eu acho muito forte. A clínica de recuperação, quando o pastor Aprígio chama, o que ele fala? Não, mandei para várias pessoas, mas ninguém me respondeu. Só que eu fico com pena porque ninguém nunca responde. Aí a gente vai lá e socorre. Já socorremos em momentos que a gente não sabia nem o que fazer. Mas demos um jeito. Já teve momentos de ter que fazer uma carta a carta. Já teve outros momentos, igual a última vez agora, eu botei lá. Não precisa se preocupar, já tem. Então, a nossa disposição de ajudar, Deus tem honrado essa igreja, Deus tem prosperado essa igreja. É só você olhar nos cultos, você vai ver a igreja lotada, a rua fechada, e quem não tinha casa própria tem, quem não tinha carro tem, quem não tinha trabalho tem. Deus abençoa o seu povo, mas a gente não pode nem fazer para se mostrar, porque está errado, nem não fazer porque não é problema nosso, está errado também. Eu acredito que esse equilíbrio é o que deve fazer a diferença. Uma outra coisa importante é, alguém até falou isso, agora eu não vou lembrar quem falou, foi a Adriana, de não vincular as coisas. Eu te dou comida se você vier para a igreja. Sabe, isso também me deixa meio desconfortável. Se eu vou tentar ser ameno aqui. Eu fico desconfortável. Não vejo sentido. Se você vier para essa igreja, a gente te dá uma cesta. Se você vier para essa igreja, a gente te dá roupa. Sinceramente, eu não entendo isso. A nossa predisposição em ajudar diz que se é para amar, ame os inimigos, porque se amar quem faz o bem para você, essa prática não tem valor. E a gente faz obra social, a gente ajuda as pessoas, é claro, principalmente os aparentados na fé. A Bíblia tem orientação para tudo. É claro que a minha prioridade é, se chega algum irmãozinho da igreja de chinelo, eu vou pedir para perguntar para ele, está de chinelo porque você quer, ou você está na igreja de chinelo porque não tem. Porque se ele não tiver, a gente vai correr. Isso já aconteceu. Eu saí correndo depois do culto da manhã aqui fora, para comprar um calçado, para a noite a pessoa está com calçado. Já aconteceu. A gente não vem pautar a falar essas coisas, porque também já seria estranho. Relatório de quem a gente ajudou essa semana. Eu acho no mínimo esquisito isso. Não cabe. Se teu nome se destacar muito, já está errado. Então fica com essa dica. O ajudar tem que ser uma ajuda anônima. Eu não quero, nem falo que fui eu. Tem muitos irmãos aqui que fazem isso.
socorre, mas não vai direto. Pede para a igreja intermediar e diz, não diz que fui eu, não. Eu não cito nomes. Esses dias aí socorremos uma família, e eu não falo o nome da família socorrida, e eu não digo quem ajudou. Não há necessidade. A gente não quer nem constranger a família, nem quer aparecer. Então, esse equilíbrio. Aí, o espiritual me faz querer me parecer com Cristo. E o amor que Deus nos inunda nos faz praticar esse amor. É prática. É claro que a prioridade é buscar pelo espiritual, pregando, evangelizando, mas, por favor, não deixa se perder a ajuda, o fazer o bem, porque num tempo onde a maldade prevalece, a igreja tem que fazer diferença. 2, enxergando e acudindo os necessitados. Lê para mim aí, por favor, Frank. A igreja do Senhor é formada, em sua maioria, por pessoas de baixa renda. Muitos irmãos nossos têm grandes dificuldades econômicas e alguns vivem em extrema pobreza. Portanto, viver na igreja é conviver com os pobres. Pode continuar. 2.1. Possuídos por um sentimento solidário. Uma característica inconfundível de alguém que é nascido de novo é que ele é possuído pelo Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo expressa também o sentimento de Cristo. Assim como Jesus parava para atender aos que ele recorriam, um salvo deve ser também solícito para com os que lhe pedem ajuda. A palavra de Deus exorta-nos a que prestemos socorro aos que dele necessitam. Aproveita que você está com o microfone, Frank. Lê para mim Tiago 2, 15 e 16. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Tiago 2. Tiago 2, Tiago 2, 15 e 16. Pois, onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago Tiago 2, 15 e 16. Achei, tá. E qualquer dentre vós lhe disse, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem conduto. Tiago, capítulo 2. Acha primeiro, Tiago 2. Capítulo 2. Quando você achar Tiago, capítulo 2, você vai no 15 e 16. 15, 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre nós lhe disser, ide em paz e conhecei-vos e fartai-vos, sem conduto lhes dar-se a necessário para o corpo, qual proveito disso? Agora está certo. Porque eu não estou com o texto escrito aqui, mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Tem alguma coisa errada. Bom, amém. Está vendo, irmão necessitado? Eu vou orar por você, vou profetizar sobre a sua vida, tá? Vai em paz. Eu vou orar para Deus mandar. Está errado isso. A prática não é essa. O certo não é esse. É onde a hipocrisia toma conta do religioso. Quando Jesus fala de hipocrisia no meio da religião, ele está cobrando exatamente isso. Não é simplesmente
olhar o que a lei manda fazer e fazer, pronto, não. É o envolvimento emocional em cima disso. É o espiritual sendo praticado com amor. É não ser o religioso que acha que vai para o céu e o problema é de que você tem uma coisa errada, se está faltando para você, para mim não está faltando, então deve ter pecado na sua vida, vai buscar Deus, vai se converter. E vai espiritualizando tudo. É claro que tem muita gente que paga preço. E eu sou muito franco com isso. Se a pessoa faz tudo errado, o problema é dela. Eu não vou entrar na briga por gente que faz tudo errado. Isso já teve gente aqui na igreja zangada comigo, porque eu vetei ajuda. Por quê? Porque a pessoa tem salário. Se a pessoa tem salário, e o que você fez com o teu salário? Não, porque eu fiz uma prestação, porque eu estourei o cartão. Então o problema é seu. Se você trocou comida por roupa, o problema é teu. Se não sabe gerir seus recursos, o problema é seu. Se você ganha R$ 1.500, tem que aprender a viver com R$ 1.500. Se você ganha 5.000, aprenda a viver com 5.000. Eu já tive gente aqui com renda de 2 salários mínimos, dizendo que a luz de R$ 300 ia ser cortada. Eu falei, não tem sentido. Não tem sentido. Não, porque apertou. Se apertou, você vai ficar sem luz, que a igreja não vai pagar a tua luz. E aí a pessoa ficou com raiva. Sai até da igreja. Saiu. Eu nem ligo, vai mesmo, para ficar perturbando, vai embora. Não faz falta nenhuma. Quer vir, olha, você vai, a igreja é grande, vou para lá, me dá bem, gastar o dinheiro do jeito que quer e querer que a igreja pague. Paga não, paga não. Então não adianta. Eu falo que, Ismael, eu falo assim, a Tatiane é policial bom, eu sou policial mau. Se dá para resolver, eu falo, pode resolver, Tatiane, ela sai de boazinha. E quando não dá, ela fala assim, pastor Paulo não liberou. Ela faz isso direto. E eu falo para ela, fique tranquilo, não vou me candidatar a nada, então não estou aqui para agradar ninguém. Pode usar meu nome, diz, pastor Paulo não liberou, pastor Paulo não deu, pastor Paulo não deixou. Pode me queimar, eu não ligo. E pronto. Porque eu não ligo se elogiar, não ligo se criticar, se gostar, se não gostar. Outro dia eu falei assim, se José ficasse 7 anos da vaca gorda, se preocupando com a opinião do povo, tentando conversar com as pessoas, para agradar as pessoas, ia passar 7 anos e não ia juntar o grão, ia morrer todo mundo de fome nos outros 7. Então ele saiu com sangue no olho, acumulando grãos, porque ele tinha certeza que ele ia salvar o povo nos 7 anos seguintes. Acabou. Tem coisas que você tem que fazer, não é justo. Se eu entendo que não é justo, que a exploração, já teve gente aqui na igreja, também já não está com a gente, eu fico até à vontade para falar que já foi embora, que normalmente essa gente vai embora. Pessoa com carro, com casa, com negócio, querendo que a igreja desse combustível, querendo que a igreja desse cesta básica. Igreja, o pastor Paulo não nos ajudou enquanto estivemos lá. Alguém veio falar comigo, verdade. Vai se dar bem em outro lugar aqui, não. Então, cuidado, você não tem que, a pessoa conta história triste para você. Teve um dia que o maluco chegou aqui contando uma história triste para mim. Minha esposa ela estava doente e morreu, aí a situação, eu só quero o dinheiro da passagem para ir. Tá bom. Poxa, coitado, né? Custa nada, coisa de R$10. Então, passa um tempão, encontro o mesmo rapaz, eu lembrei dele. Só que ele contou a história. Não, estou com a minha esposa internada no hospital. Aí eu perguntei, eu falei, assim, só me esclarece uma coisa, amigo. É a mesma que morreu ou é outra? Não, ela não morreu, não. Não, essa agora está internada. E qual foi a que morreu? Porque eu já te encontrei e você disse que tinha morrido. Não, então eu me confundi. E foi embora, todo sem graça. Então, cuidado com a história. Tem artistas por aí pela rua, que podia estar na Globo, que eles choram na tua cara mentindo. Então, qual a dica que eu te dou? Vou apresentar a você a Tatiane, ou a Neia, ou a Tatiane Martins. Por quê?
Se ele for até ela repetir a história, elas vão levantar-se aí. Tem problema a gente levantar isso? Não, não tem problema. Ah, porque minha casa está sem o que comer. Tem problema uma equipe visitar a sua casa? Não tem problema. Acabou. Se é armador, nem volta. Eu já tive gente que volta à noite, porque eu vou te apresentar a Tatiane Martins. Voltou? Volta não, porque é armação. Então, cuidado para não ser feito de bobo. Não estamos falando aqui de ser bobo, estamos falando aqui de socorrer quem realmente precisa. Isso é muito importante. Agora, aonde entra a questão da religiosidade, que é o que preocupa nesse ponto? Eu uso a espiritualidade para me livrar da responsabilidade. Pegou isso? Eu vou orar por você, vou fazer um jejum, para que Deus entre aí e mude a tua sorte. Chega, arrepiei, Deus. E vai embora. E larga a pessoa do mesmo jeito que encontrou. Isso é religiosidade hipócrita. Eu não tenho, mas eu consigo pegar pela mão e levar alguém que eu sei que pode te ajudar. Percebeu? Não estou dizendo que você vai ter, estou dizendo que você pode se importar. Se importe com as pessoas. É igual o caso agora dos cofrinhos. Garanto para você, vai ter gente que nem trazer o cofrinho vai trazer. E esquece que um cofrinho é uma criança, ou seja, vai ter criança abandonada que a gente vai ter que fazer alguma coisa, se der para fazer também. Então, é muito triste porque você vê que a pessoa não se importa, não liga. Mas depois ela ora querendo que Deus a socorra, Marli. Ela quer que Deus do céu entre e corra e socorra ela. Mas ela não se importa com as pessoas. Ela não liga. Então tem que parar e pensar, ó, o que está acontecendo? O que está errado nisso aí? Isso é muito importante. Eu primeiro tenho que me colocar na minha posição. O que é o certo fazer? Qual é o correto? Como ajudar? Vamos orar? Vamos acompanhar? É claro que sim. É claro que tem alguns problemas, eu vou dar alguns exemplos aqui, só para você se situar. Uma família foi para uma igreja, assistiu um culto, depois do culto conversou com o pastor ouviu, entendeu a necessidade, ajudou a família, a coisa melhorou e a família não precisou de outra ajuda, ponto. Nos cultos seguintes, a família, por gratidão, começou a ir na igreja. E estava feliz lá na igreja. Não precisando mais de ajuda, mas continuou na igreja. Pega o fio da história. Um dia, a família conversa novamente com o pastor. Não mais vai pedir ajuda. Mas agora para falar, poxa, a gente está aqui, a gente está se sentindo bem aqui, e a gente queria entrar em comunhão com a igreja, que a gente queria ficar nessa igreja. Como que a gente faz? Conselho do pastor. Eu acredito que vocês agora devam procurar uma igreja no perfil de vocês. Porque essa igreja é de um perfil, de uma membresia com um nível social mais elevado. Então, para vocês se sentirem mais à vontade, procurem uma igreja perto de onde vocês moram, que tenham pessoas iguais a vocês, para vocês se sentirem bem lá. Tá bom? Se fosse ilustração já seria horrível, mas é fato. Tinha um pastor nessa igreja que todo mundo gostava dele. É um bom pastor. Ele fazia parte do grupo de pastores dessa igreja. E ele ficou desempregado. Passou um período desempregado. Teve uma vez num culto de evento da igreja. O pastor principal pegou e teve o culto normal. Antes de acabar o culto, ele pediu uns 2 minutos para o pessoal aguardar. E ele tinha falado assim, que sentiu de Deus de ajudar o pastor fulano de tal, que ele estava passando necessidade, estava desempregado, estava devendo não sei quantos meses de aluguel, estava sem nada em casa. Aí subiu o pastor e a família dele todinha no altar, e pedindo para as pessoas, quem pudesse doar 50, 100. Esse pastor nunca mais voltou para a igreja. Ele passou anos fora da igreja. A vergonha que ele passou tão grande, ele passou anos fora da igreja. Há cerca de um ano atrás, eu vi uma postagem dele no monte, orando e falando que tinha se reconciliado com Deus e estava voltando para a igreja. Hoje esse pastor,
ele deve ter umas 5 ou 6 academias de arte marcial, mais ou menos. Sim, mudou a vida dele totalmente. Mas esse pastor, imagine se, eu fico imaginando, e se ele não tivesse conseguido se reconciliar com Deus? A vergonha para ele foi tão grande, praticamente muita gente saiu, muita gente ajudou, mas muita gente, quando acabou o culto, foi dar um abraço nele e, tipo assim, você via a reação dele, que acabou, assim, pra mim, na época, eu falei assim, acho que foi uma vergonha muito grande, que assim, por mais que você pudesse sentisse Deus de pedir para ajudar aquele pastor, mas você não precisava expor a família, quem era o pastor, quem era a família. Isso na época me impactou bastante. E hoje eu vejo aquilo que é feito aqui na igreja, e às vezes eu já converso com esse cara e eu falo, eu acho maneiro, porque o pastor nunca expõe ninguém. Deixa eu falar um negócio. Vai na contramão do que você vai falar. Tem 2 tipos de pessoas que passam necessidade. Primeiro tipo de pessoa, a que quando passa necessidade, aceita ajuda. E o segundo tipo de pessoa, que quando aceita ajuda, se sente ofendido pela ajuda. Pessoas orgulhosas. Quando pessoas orgulhosas passam necessidade, tudo ofende. Eu já aluguei casa para pessoas e me dei mal com isso. Eu já dei carro para pessoas e me dei mal com isso. Eu já levei pessoas para a rua para comprar roupa, escolhe o que você quiser, e fui e me dei mal com isso. Quando a pessoa é orgulhosa, e eu digo sem medo agora, tá? Esse pastor saiu e se desviou porque ele era orgulhoso. Isso é puro orgulho, pura vaidade. Ninguém se ofende a esse ponto de alguém que está querendo ajudar. Dizer, saí da igreja e me desviei. Vai enjoar outro, né? Pelo amor de Deus. Então, a pessoa é orgulhosa, vaidosa, prepotente. E aí, quando cai numa necessidade, se você vai tentar ajudar, aí você ofende. E isso acontece. Eu já passei tantas vezes por isso de perder as contas. Aí você está tentando ajudar e é o errado. Por isso que eu amo o pastor Aprígio. Pastor Aprígio, ele fala assim, pode botar meu áudio lá, dizendo que estou precisando. Eu entendo que eu já tive, no meu período de dificuldade, pessoas na igreja, passando e botando o dinheiro no meu bolso no final dos cultos. Uma vez a Rose estava grávida, com vontade de comer, deu vontade de comer churrasco, olha que loucura. E ela falou comigo, eu estou cheio de vontade. Eu falei, Rose, ora aí, porque não sei não tirar. Quando a gente estava indo embora, veio um pastor auxiliar da igreja e falou assim, fala Paulinho, jogou dentro do meu bolso assim, é uma benção para você aí. Que eu olhei e falei, Rose, tem R$50 no meu bolso, já rola uma carninha. E aí, quando a gente saiu da igreja, eu puxei, tinha 3 notas de 50. Caxias Grill. Cheguei lá, falei, come minha filha, come, mas ela comia. O Daniel foi alimentado com churrasco assim. Me ofendeu? Não. Eu já tive cultos parados para, vamos ajudar o Paulinho, quem puder, tal. Está sem enxoval para o neném, não tem de onde tirar. E a igreja se mobilizou para ajudar o Paulinho e a família. Então, estou falando com muita propriedade. E eu tive a casa, o enxoval do Daniel veio todo da igreja se mobilizar. E aí, nesses casos, sinto muito dizer, se é vaidoso, arrogante, se acha, e nesse momento cai nessa situação, vai se sentir ofendido. E vai espiritualizar a sua vaidade. É pura vaidade. Eu já fui socorrido por igrejas que eu passei. Eu já fui vestido, calçado, alimentado por igrejas que eu passei. Não é humilhação. Se a igreja... eu fico imaginando, pastor Ismael, você saber de uma situação que eu estou, para lá, Xerém, faz um apelo para arrecadar, consegue arrecadar, e no final eu fico ofendido com você. Você vai dizer o quê? Você está errado ou eu que sou um vaidoso? Não, tem que ser as escondidas. Não é as escondidas porque é feio, as escondidas porque eu quero manter uma pose. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Então, toma cuidado com isso também. Isso é muito importante. Quando eu entendo sobre ajuda,
Se eu puder ser discreto, serei. Mas tem hora que não dá para ser. Por uma simples questão, transparência. Vamos arrecadar, por exemplo, aquela família lá de Guarda. Como é que você sai arrecadando móveis, eletrodomésticos, pedindo doação lá, aqui, sem dizer quem é a família? Não fica esquisito? No mínimo, uma falta de transparência. Porque você vai dizer assim, gente, por que está escondendo a família? Estranho. Primeira coisa, eu avisei o Christian, manda uma foto da família. Esta família aqui, a gente precisa socorrer. Pronto. Isso não é exposição, isso é mobilização. Pegou a diferença? Mobilização. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas igrejas por aí que diz que está arrecadando dinheiro para social, e esse dinheiro nunca chega no social, hein? Não se iluda, não. Ah, Pix, eu imediatamente, vira e mexe, aparece nas nossas redes sociais, gente escrevendo história triste e botando o número do Pix. Eu mando tirar na hora, apaga. Apaga. Ah, mas... Rapaz, os outros é bobo, não deixar Pix nenhum aí não. Pode apagar. Se a pessoa está precisando de ajuda, procure um lugar para pedir ajuda. Não é ir nas redes sociais de uma igreja qualquer, em algum lugar, e sair jogando o Pix dela lá. Muito simples, muito fácil isso. Toma cuidado. Não ajuda as pessoas sem você conhecer a história. Não se deixe ser feito de bobo. Mas se entendeu, e existe uma razão, existe um motivo, vamos nos mobilizar, porque realmente isso é agradável aos olhos de Deus. 2.2. Lê para mim, Vitor. 2.2. O comportamento da igreja primitiva. Por conta da generosidade dos irmãos, o retrato da igreja primitiva era o de que não havia, pois, entre eles necessitados algum. O amor que os unia não permitia que qualquer um deles padecesse de fome por falta de recursos. Havia um desprendimento dos bens materiais no coração dos crentes, até porque eles acreditavam na iminência da volta do Senhor. Atos 4:34. Lê para mim, Vitor. Aproveita que está com o microfone aí. Atos 4:34. Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos o que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. É interessante esse texto, porque ele tem um contraponto, não sei se você conhece a história, nesse mesmo ambiente, daquele casal que vendeu a propriedade. Ananias e Safira. Nesse mesmo ambiente lindo, onde as pessoas estavam dividindo o que tinham, era um período difícil, havia muitos necessitados na igreja, e os que tinham estavam chegando a vender propriedades e trazendo os valores para ajudar a dividir, para que não faltasse nada para ninguém. Momento lindo da igreja primitiva. O casal chega com um valor e diz que estava dando também. Só que para azar deles, Deus revela que eles estavam mentindo. Primeiro chega o marido, entregando, dizendo que era tudo. E cai morto, porque estava mentindo. Depois chega a mulher, confirma com ela, esse valor é o valor do que vocês venderam, é o valor todo. Sim, é o valor todo. Ela cai morta também. O que estava acontecendo ali? A intenção do coração era se mostrar e não ajudar. Vai ter muita gente caindo morta hoje. Porque é muita gente fazendo só para se mostrar. Para dizer, eu ajudei, eu fiz. E o que é pior? Alguém diz assim, é tudo. A palavra foi essa. Se ficasse com tudo, era seu.
Eu falo isso e repito. Se você não dá dízimo, você não vai para o inferno por causa disso. Não há na Bíblia lugar nenhum que diz que quem não dá dízimo não vai, que vai para o inferno, ou quem dá dízimo vai para o céu. Você não vai para o céu dando dízimo, nem vai para o inferno não dando dízimo. Tem nada a ver com essa com a outra. Então, se alguém falou isso, então, não existe dízimo? Claro que existe. Só no Antigo Testamento? Não, no Novo Testamento existe. Fala assim, ó, se é para dar, dá até das sementes, do cominho. Jesus deu o maior exemplo de fidelidade de uma senhorinha, que foi trazer aos pés a sua oferta, mas diz que ele fala assim, ó, estão trazendo muita coisa. E ele aponta para dar uma lição para os seus apóstolos, para a idosa, para a viúva. E diz, aquela viúva está dando 2 moedas. E é tudo que ela tem. Jesus ovaciona isso, olha isso. Tem os hipócritas de plantão nas redes sociais dizendo que não precisa dar mais dízimo. Mas a oferta de amor ele quer. Para ele pode. Criaram princípio de honra em dinheiro e criaram oferta de amor. E aí eles pegam e dizem, dízimo não precisa. A gente tem que estar muito esperto quanto a isso, porque Jesus fala, ninguém deu mais que aquela mulher, porque ela deu tudo que tinha, apesar de ser só 2 moedas. Ela deu tudo, matematicamente falando, Jesus elogia aquela mulher e coloca ela como exemplo, ela dando 100%. Então o dízimo nada mais é que a demonstração de fidelidade daquilo que Deus faz para você. Qual a grande questão do dinheiro na igreja? Ele tem que ser usado para a igreja. E quando envolve a igreja, não é só construção de templo, não só abertura de novas congregações, não. É assistência, é amparo a necessitados, é obra social. Ainda é usar os recursos da igreja. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Se eu pego o que é consagrado a Deus e uso para desvio de finalidade, é anátema. Você já leu isso? É maldito. O dízimo é maldito se eu usar para desvio de finalidade. E o dízimo é bênção para uso da igreja. Se eu uso esses recursos, igual a pastora que sai por aí, foi em uma igreja que o pastor chamou ela, conversou e falou assim, eu queria a tua ajuda na hora das ofertas, para a gente levantar uma grande oferta. Você faz um apelo forte e tudo que arrecadar, metade é para a senhora, metade fica para a igreja. A pastora na hora falou assim, olha, pastor, você me desculpa, mas não é o meu princípio e não é a minha forma de acreditar nas coisas. Então, fique à vontade para fazer, eu não faço isso. Tem alguma coisa muito errada com isso. A tesouraria sobe, abre o gasofilácio com o seu dízimo, com a sua oferta, pega lá, divide meio a meio, metade vai para o pregador, metade fica para a igreja. Tem alguma coisa muito errada. Essa metade que alguém leva é anátema. Cuidado que tem gente enriquecendo por aí com dízimos e ofertas. E pessoas, como o texto falou, no ambiente onde a igreja é composta de pobre, ok? Vamos só reprisar. Mas tem igrejas muito ricas. Igrejas ricas compostas de pobre. Repito. Você vai na Universal, composta de pobre. Vai na Assembleia de Deus, é composta de pobre. Assiste qualquer culto que você quiser, em qualquer live que você quiser. Quando mostrar a multidão, você vai ver tudo cara de pobre. Olha aí, ó. Ingrid, tu tem cara de ter dinheiro, Ingrid. Você tem. Você tem sim. Eu sei que é pobre. Mas não tem cara não. Tudo pobre. Aí você olha o que a gente faz com o quê? Com os recursos oriundos do dízimo, da oferta de pobres. Só que chega uma hora que a gente pega e vai dar esse dinheiro para que outros ostentem. É isso que me deixa doido, Alexão. Não é possível. O camarada quer chegar com um carro de 100 mil na igreja? Deus te abençoe, que Deus te prospere. Agora, você não tem uma empresa, você não tem trabalho, da onde saiu o dinheiro para pagar 100 mil num carro?
Ah, você mora onde? Mora na Barra da Tijuca. Qual o valor da tua casa? Uma casa de 2 milhões. Você é empresário? Não. Vivo da obra. Eu ouvi alguém falando outro dia, vou falar o nome de ninguém, falando outro dia, não, que meu sonho é viver da obra. Aí passou um tempo e falou assim, meu sonho é ter um carro que custa 150 mil. Eu não entendi. Como que você quer viver da obra e ter um carro de 150 mil? Eu fico imaginando quantas pessoas a gente ajuda, quantas congregações a gente abre, quantos missionários a gente envia, com valores que são entregues a pessoas para ostentar. Para ter relógios caros, para ter carro caro, para ter mansões, e dizendo que é com dinheiro de oferta. E eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu trabalho e trabalho muito. Pastora Rose já vai, a partir da semana que vem, começar a clinicar, já está mais um mêsinho para terminar, já está com um trabalho garantido na área dela, está toda feliz. Você vai começar a ver a pastora aparecer aí com toda rica. Graças a Deus. Eu entendo isso. Você vai lá para Portugal, Christian trabalha, segunda a sexta, trocou de empresa essa semana, graças a Deus, Deus abriu uma porta de um convite para ele de uma nova empresa, e ele já meteu na cara do engenheiro-chefe. Sábado e domingo eu preciso livre porque eu tenho envolvimento com uma igreja e eu tenho responsabilidade com ela. Tem algum problema? Senão eu não consigo aceitar esse convite. Você falou, Cristian? Falei, porque minha prioridade aqui não é trabalhar e ganhar dinheiro. E eles aceitaram, já está trabalhando. Trabalha de segunda a sexta, 5 horas está saindo do trabalho. Ontem estava em Guarda, hoje, se você pegar lá Aveiro, 1h30 de viagem e está pregando de manhã, agora no culto de Aveiro. De 15 em 15 ele vai estar em Aveiro, ajudando os meninos lá, porque cresceu demais, ele vai estar lá usando a experiência dele para dar suporte aos meninos. Mas trabalha. Débora e o Mateus estão dando a vida lá com a confeitaria, que virou um restaurante gigante, trabalham de segunda a sábado. Quando os dois se dividem, porque o Mateus tem que resolver as coisas da igreja, larga ela sozinha lá e vai resolver. O Daniel é igual o pai do Cris, trabalha em 3 empregos. Ele presta serviço para 2 empresas e ele trabalha numa outra. Se você olhar o vídeo do carro que buscou os pallets, foi o carro do Daniel, de uma das empresas que ele presta serviço. Esse carro é dele, que fica agregado em uma empresa. Ele tirou o carro da empresa mais cedo para deixar com o irmão veio para Porto, comprou os pallets, jogou no carro, eles se encontraram lá na igreja para descarregar. Todo mundo trabalha. Emily, aquela fofurinha, trabalha em fábrica, pegando 6 horas da manhã. 5h30 da manhã ela está saindo de casa para trabalhar em fábrica, serviço de peça automotiva. Trabalha, todo mundo trabalha. Aí você encontra uma turma aí que quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Me desculpe, então estou falando da minha família. Não é possível. Acho que você quer, o coitado de Ismael, dá a vida trabalhando. Vira e mexe tem que se desdobrar para conseguir chegar no culto. Aí você vê o camarada troca de carro, Deus é muito bom. Deus é bom não, ele trabalha para caramba, poxa vida. Em vez de você ficar olhando para o céu querendo que Deus facilite as coisas, fala, Senhor, me dá saúde, força e abre porta para que eu trabalhe. É assim que a vida segue. Mas é claro, em algum momento a coisa pode apertar, pode ficar difícil. É onde a igreja entra. Hoje ele não tem, hoje ela não tem. A gente tem que acolher. Os aparentados na fé prioritariamente. Mas se tem necessitados à tua volta, a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. É Novo Testamento isso. Não muda. E a gente faz isso com o quê? Se está no Novo Testamento? Com dízimo e oferta. E pronto, é simples assim. A gente só não vai desviar a finalidade. Se você quer que dinheiro para manter a sua vida, vai trabalhar. Se quer para fazer a obra, amém. É claro que a gente dá total amparo ao Christian, por exemplo,
que fica isolado, coitadinho, numa cidade inteira só para ele. A casa dele, o aluguel é pago, a igreja, o aluguel é pago, luz, água, internet da casa missionária e da igreja, tudo pago. O dinheiro que ele ganha com o trabalho dele não é para pagar a conta da igreja, é para cuidar da família dele. Então ele tem uma vida bem tranquila, comprou um carrinho para ele, está lá cuidando da família, zelando, agora esposa grávida, todo o amparo ele tem com os recursos do salário dele que ele não usa para a igreja. Isso é ajudar missionário. E é claro, ficou desempregado, a igreja vai entrar para poder dar o sustento para ele, para enquanto ele consegue um outro lugar. Sem contar que tem missionários que vão para lugares que não tem emprego. Isso vai acontecer, aí a igreja vai amparar plenamente, mas está fazendo a obra. Quer ficar rico, quer ter vida luxuosa, vai trabalhar. Quer fazer a obra, seja simples. A simplicidade é essa. Até Paulo fabricava tenda para ajudar na manutenção da obra missionária. Até Paulo trabalhava. Eu creio que se a gente entende essa mescla entre o religioso, o espiritual e o natural, o social, nós teremos uma igreja saudável, que Deus abençoa, que Deus prospera. Alguém pode dizer assim, você está na contramão do que tem por aí. Exatamente. Não acho que é normal, não. Não se conforme. Porque eu creio que Deus não fica devendo nada a ninguém quando há justiça. Nossa prática tem que ser com justiça. Amém, queridos? Semana que vem, marca para mim aí, para a gente continuar. 2.2? Não. 2.3. Por favor, marca aí para lembrar. 2.3. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, aprendendo da Tua Palavra. Continue falando aos nossos corações, nos edificando através da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.